Olá, queridos, saudação de paz a todos. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com você uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Aqui quem está falando com vocês é o pastor Genil Souza, pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Valença, congregação da Bolívia. E eu gostaria hoje de estar compartilhando uma mensagem de esperança para o seu coração, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Gostaria de estar falando para você sobre fé e fundamentos, ou fé e fundamentação. Eu sei que a palavra fé é comum para a maioria das pessoas, porque o mais incrédulo do ser, ele terá fé, ou ele expressará fé na sua vida e na sua existência. Talvez ele não demonstre fé em alguns momentos de sua trajetória, momentos confortáveis, mas momentos de agonia, de dor, ele certamente demonstrará algum tipo de fé. Mas, pelo texto que lemos, percebemos aí a necessidade de ter fé com fundamentos, ou fé com fundamentação. Entende-se que quem faz alguma coisa precisa ter fundamento, precisa ter base. O construtor, por exemplo, ele fará a sua construção e, de acordo com o fundamento que ele lança para a sua construção, será a vida e a durabilidade de sua construção. Se você tem fé e você não tem fundamento, isso significa dizer que a sua fé poderá ter pouca vida ou poderá ter pouca durabilidade. Não irá resistir, não irá ter muito tempo pela frente. Mas para que a gente possa praticar um pouco mais sobre fé e sobre fundamentos, eu gostaria de expressar 3 tipos de fundamento da fé. O primeiro, fé com conhecimento de Deus. Sobre essa questão, a gente vai encontrar alguns textos bíblicos interessantes, 2 citados por Jesus em Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 39. Jesus disse: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ainda um outro texto, Mateus 22, versículo 29, a Bíblia diz: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Bom, por esses textos aí, Jesus ele dá algumas pistas para a gente da necessidade da gente conhecer Deus. À medida que a gente conhece Deus, entende sobre Deus, a gente vai percebendo as nossas necessidades e as nossas limitações. Ainda eu gostaria de usar um outro texto de Oséias, capítulo 3, versículo 6, aonde a Bíblia diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A gente sabe que o ser humano tem uma busca por conhecimento. É uma busca incansável. Conhecimento científico, conhecimento acadêmico, até mesmo conhecimento técnico, ou até mesmo algo do senso comum. Todo ser humano busca saber, busca conhecer, isso é constante. Mesmo o ser humano menos letrado, ele busca saber e ele busca aprender o tempo todo. Mas conhecer sobre Deus é algo que traz uma experiência para a vida humana, que é transformador. O ser humano, pelo conhecimento científico ou pelo conhecimento acadêmico, não conseguirá atingir todas as esferas da vida humana e conseguir acalmar ou acalentar a sua alma. Por isso a necessidade de conhecer sobre Deus. Mas ainda eu gostaria de falar sobre algo que é um fundamento para a fé cristã,
que é o testemunho. Eu sei que muitas pessoas usam o testemunho e talvez tenham o testemunho como mérito exclusivo para crer, para sua vivência de fé, e esse testemunho vai sobre várias religiões que expõem sobre vários tipos de crença, vários tipos de culto, e aí esse testemunho que a gente fala diz-se sobre outras pessoas que ensinaram e que disseram e que orientaram, como tantos homens líderes, grandes líderes de religiões no mundo, que o seu testemunho fala muito forte para pessoas. Mas esses testemunhos, muitas vezes, eles são falíveis para a vida humana e para a existência humana. A Bíblia chega a dizer para a gente, um texto interessante, onde se diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ainda, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Esta palavra está na Epístola de Paulo a João, na Epístola, de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Queridos, entenda que o testemunho, ele é importante, mas há um testemunho que não é humano, não é terreno, é um testemunho do céu. É alguém que fala ao coração do homem. Isso é exclusivo. Isso vem do alto, isso não vem dos homens. Testemunho da terra chama-se Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus. Outro testemunho é água, fala sobre batismo. Outro testemunho é sangue, fala sobre o sacrifício de Jesus. Então, isso permanece na terra e é importante para a nossa vida e para a comunhão com Deus. Ainda gostaria de falar, por último, sobre experiências e vivências, que parece ser a mesma coisa de testemunho, mas é aquilo que na nossa caminhada, que na nossa trajetória, a gente adquiriu, a gente aprendeu. Mas essas experiências e essas vivências, elas não caminham sem o conhecimento de Deus e elas não caminham sem as Escrituras. Elas não caminham também sem o testemunho do Espírito Santo, sem o testemunho do Pai e da Palavra. Então, eu gostaria de dizer para você que é importante ter fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que nele crê, que se aproxima dele, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe de maneira toda especial. Que você possa guardar essa palavra. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um like, compartilha com mais alguém, leva para mais alguém, para que a gente possa levar uma palavra de evangelismo, para que a gente leve uma palavra de discipulado para aqueles que estão na caminhada da fé. Um forte abraço, a paz de Cristo para todos.